Elas são 3 advogadas especializadas em franchising. São concorrentes, mas amigas, que abriram mão dos protocolos para contribuírem com o franchising brasileiro mais próspero. São elas, as especialistas Melita Novoa Prado, Andréa Euríquio e Flávia Amaral. Sejam muito bem-vindas. Muito bom estar reunido com todas vocês novamente. Bom, como tem acontecido, a gente escolhe um tema. Durante esse tema, a gente debate nesses nossos encontros, e são temas que fazem bastante sentido para o franchising, e o objetivo desse debate é a gente trazer o que acontece realmente na prática. Muitas vezes as pessoas leem os livros, as pessoas assistem às palestras, mas no final das contas, o que acontece nos bastidores reais ali do franchising? E é com base nisso que a gente vem discutir um tema super interessante hoje, super atualizado, que tem a ver com limite de atuação territorial. Então, fazendo um briefing rápido para vocês, durante esse período de pandemia, com muitas lojas fechadas, com lockdown, aconteceu de várias redes levarem os seus franqueados para oferecerem serviços online, oferecer serviços, seja por WhatsApp, às vezes aulas que eram dadas dentro de escolas, agora começaram a ser dadas online também, e isso trouxe um grande desafio para as barreiras físicas que a gente conhecia dentro dessa limitação territorial. E aí eu queria perguntar para vocês, e eu vou deixar aberto aqui para quem quiser começar a falar, o que vocês acreditam que acontece, por exemplo, numa escola que atendia os seus alunos ali território físico, e aí, de repente, começou a atender online por conta de um problema aí por uma situação de lockdown, e um aluno, de repente, que era aluno dessa escola, ele sai, muda de cidade. Ele pode continuar sendo aluno dessa escola, mesmo estudando numa cidade que pertence a um território de um outro franqueado? Quem que é o dono desse aluno? Como que o franchise vem resolvendo essa situação? Quem Posso começar aqui Pode. rapidamente e depois abro para as minhas queridas. A gente tem visto, Cita, esse problema acontecer recorrentemente, né? Essa questão acontecer recorrentemente, principalmente com os contratos de franquia não necessariamente preparados para para resolver uma situação dessas. Então, de fato, assim, a dúvida ela se coloca muitas vezes com os contratos em vigor. Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar bom, se não temos isso no contrato de franquia, como resolver? Antes de dar a resposta, eu acho que a gente tem que falar um pouco também da necessidade do franqueador de se organizar, porque uma das funções do franqueador é estar buscando aí inovações para o seu negócio e para a sua rede. Então, a gente precisa que o franqueador ele esteja conectado com o que está acontecendo também no mercado. A gente viu uma série de negócios fazerem a sua transformação digital, né? Essa migração para o negócio online de uma forma muito rápida e às vezes desordenada, e aí a gente entende que muitos franqueadores não estavam ainda muito preparados. Então, a primeira coisa, numa situação dessa, que não necessariamente tem a ver só com a questão online, mas no teu caso especificamente, o aluno mudando de lugar. Se o contrato está em vigor, o que vai ser necessário é as partes interessadas primeiro negociarem. O franqueador, nesse caso, ele precisaria ter uma política específica para esse tipo de situação,
principalmente com a pandemia, que a gente tem a mobilidade do nosso público-alvo muito intensa. A gente tem pessoas hoje trabalhando de todo e qualquer lugar. Então, é de se esperar também que alunos numa escola possam ter essa mobilidade e possam querer continuar usufruindo lá do curso dele, mesmo em outro território. Então, nesse caso, aí, na minha visão, e aí queria também depois abrir para as minhas queridas, eu entendo que a última coisa que a gente pode permitir para uma marca é a perda de um cliente, de um aluno, nesse caso. Então, sim, deveria ser possível viabilizar que este aluno continuasse na escola, mesmo que de outro território, né? Ou aí a gente tem que pensar o seguinte: criaremos conflitos, sim, porque ele provavelmente pagou o pacote ou se foi pacote para um determinado franqueado de um território, o franqueado original, e agora ele está mudando para outra região. Ou faria isso online, né? Ele continuaria com as aulas online, ou ele seria atendido pelo franqueado do novo território. Precisa haver aí uma conversa, porque assim, o contrato não necessariamente precisa ser uma barreira. Ele pode ser um elemento aí de conversa para as partes negociarem como que será feita a compensação entre unidades, por exemplo, né? Ou entre franqueadora e o novo franqueado. Na minha visão, o caminho teria que ser por aí. Eu concordo, né, Flavinha, com você, mas vou perguntar agora para a Melita, vou perguntar agora para a Melita e para a Andréia. A situação ela parece simples, né? E aí eu estou dando o exemplo da escola, mas se vocês quiserem trazer outros, não tem problema. Ela começa a ficar complicada quando esse aluno que mudou de cidade e está fazendo essa aula online, adora a escola que ele está indo, e ele chega para outro aluno que está ali na mesma região e fala: cara, lá é muito melhor do que aqui da região. Vai lá que o online lá é muito melhor. E aí, Andréia, Melita, até porque vocês falam em se preparar, em se organizar, mas ninguém se organizou para a pandemia porque não deu tempo, né? Então, não, e aí eu acho também, Ale, que a gente está num momento hoje que nós aqui não viemos hoje para dar todas as respostas, porque muitas respostas, principalmente em relação ao território, ainda, né, a gente tem muita coisa que ainda vai acontecer, porque a gente está 1 ano e meio em pandemia, como a própria Flávia falou, as coisas foram surgindo assim muito rapidamente, mas a gente teve um caso concreto de uma marca também de escola de idiomas, onde um franqueado montou um curso online, né? Ele começou a vender online. E quando a franqueadora tomou conhecimento, falou: bom, mas espera um pouquinho, o que você está fazendo? Eu falei: não, mas no meu contrato não estava dizendo que eu não podia fazer não concorrência online, né? Não estava previsto no contrato. Bom, ok, não estava previsto no contrato porque no sistema de franquia não previa, né, aulas online. Mas das duas, uma, nesse momento, ou você faz um acordo com o franqueado, já que ele desenvolveu uma plataforma, já que ele estava, e faz um acordo com ele para, ok, você quer ser meu sócio no canal online? Né, o que nós podemos fazer? E aí entra uma coisa que a gente até discutiu nós três aqui, a gente nunca esteve no momento do franchising de uma necessidade tão grande de negociação. Porque não é tão simples a gente rescindir. Então vamos rescindir, não quero mais, fecha a porta. Eu vou entrar com uma ação, vou tirar. As coisas não funcionam assim e um sistema ele não consegue sobreviver e ser sustentável numa relação dessa. Então, a gente nunca teve tanto que aprender a negociar. Eu acho que a gente está num momento onde a gente tem que negociar tudo. O híbrido hoje veio e ele veio para tudo. Ele não veio só para aula híbrida, ele veio para home office, ele veio para os relacionamentos. Até as pessoas estão começando a chegar à conclusão que elas podem se relacionar, cada uma morando num lugar.
Como? Como que você vai casar, cada um mora num lugar? Isso não existe. Existe. Então, eu acho que os comportamentos, e quando a gente vai analisar as tendências, gente, as tendências são o comportamento das pessoas. A tendência não é o que vai acontecer. A tendência é como as pessoas estão se comportando. Isso vai originar uma tendência. Então, a gente percebe que nessa área de território, a gente tem vários exemplos. O que fazer no momento como o que você falou? O cara gostou da aula, está falando... É concorrência, pode ser que ele faça propaganda da Melita, porque ele achou mais legal ter aula no online com a Melita do que ter com a Flávia, que ele tinha quando ele morava na outra cidade. E aí? Quem vai escolher? Quem escolhe? É o consumidor. O que você vai fazer entre os franqueados? Então, ontem a gente estava até discutindo com um cliente. Eu tenho um cliente que ele faz delivery há séculos, e em relação a iFood, por exemplo, plataforma digital, tudo bem, a plataforma digital ela coloca lá o teu território, não adianta. Mas tem sistemas hoje de delivery onde o próprio sistema não deixa você entregar um produto fora da tua área. O sistema não deixa você fechar o pedido. Beleza, esses que têm esse sistema, beleza. Mas esse cliente antigo, ele não tem esse sistema. Então, existe invasão de território entre os franqueados. E qual é a postura dele? Eu deixo os franqueados se resolverem entre eles. Se o negócio começa a esquentar, e eu vejo que a invasão vamos dizer, uma coisa um pouco recorrente a mais, aí tudo bem, eu interfiro. Se não, eu faço que nem pai quando os filhos começam a brigar, tranco os dois no quarto e deixo eles se resolverem. Então, gente, eu acho que cada franqueador acaba adotando uma forma, uma política de trabalhar isso, e é o que a gente está se propondo aqui a discutir, ser justo, né? Como trazer justiça no momento que a gente está trabalhando híbrido, que o digital ele é sem fronteiras, trabalhar digitalmente não tem fronteiras, né? Não tem como você controlar isso, e o que o franqueador tem que estar, vamos dizer, preparado, capacitado para poder monitorar, para que ele não perca o controle, né? Dessa expansão do seu negócio, da venda online, etc. Então, legal. E você, Déia, o que você tem visto de híbrido aí? Eu ouvindo as duas, Ale, queria colocar algumas questões, porque eu acho que a gente já veio tratando nesses últimos minutos de como fazer, o que a gente deve ter em mente, quando, na verdade, muita franqueadora, muita marca, sequer teve condição de se posicionar firmemente qual o melhor caminho a adotar. Como a gente falou, a gente está 1 ano e meio e vou te garantir aí, os 6 primeiros meses, a maior parte das marcas bateu muito a cabeça, claro, né? Para tentar entender se era uma coisa, não digo definitiva, mas a longo prazo, e se realmente haviam caminhos alternativos. Eu digo isso porque a gente parte do pressuposto que botar o canal online, botar o atendimento online, ou ir para o digital, é um caminho sem volta, a gente sabe, mas como se pudesse acontecer imediatamente. E a gente sabe que naquela época, ainda que os franqueadores, naquela época do início da pandemia, ainda que os franqueadores quisessem muito fazer o atendimento online, muitos franqueados sequer conseguiam fazer isso, sequer tinham equipamento, sequer tinham a maturidade para imediatamente, não digo nem criar um curso online, mas se posicionar e dar uma aula online. Não é a mesma coisa do que dar uma aula física. A gente tem visto até os professores de colégio, de faculdade, passarem por tudo isso, e aí também não é só na questão dos cursos, é na questão das entregas, né? Muita gente não tem capacidade ou não quer a responsabilidade de ter um motoboy ou de ter um delivery, simplesmente porque não sabe fazer, e não quer fazer, e não tem moto, e não quer entrar nessa política. Então, a gente volta aqui sabendo que a liderança é da franqueadora, né? Quem tem que trazer essas inovações e essas ideias, se tem essa grande expectativa de que seja franqueadora, mas nunca foi tão importante, a gente aprendeu isso na prática, as ideias, as sugestões e o envolvimento dos franqueados. Né? E aqui a gente está falando só de franquia, mas dos lojistas, dos multimarcas, dos canais de uma forma geral. Né? A gente nunca viu a importância do envolvimento do ponto de venda de quem está lá diretamente com o cliente, trazendo alternativas para fazer com que esse atendimento tivesse menos ruído na pandemia. Então, a gente
procura dar o máximo de alternativas para as marcas, e na medida do possível a gente está colocando isso dentro do contrato, porque também colocar regras muito rígidas num contrato que vale 5 anos, a gente sabe mais do que nunca que hoje as relações têm uma mobilidade muito grande, né? Elas têm uma volatilidade aí importante. Então, a gente sabe que muita coisa não está prevista no contrato. Se estivesse, não estávamos aqui, né, discutindo caminhos. A gente consegue uma certa previsibilidade daquilo que pode acontecer naquela relação, mas a gente não consegue cobrir todos os cantos. Então, nunca foi tão importante trazer a rede para dentro de casa, discutir caminhos e nessas discussões aparar essas arestas dos conflitos, não só dentro da própria rede de franquia, mas nos conflitos entre os canais. Porque, de novo, nunca o online, nunca o e-commerce, nunca as plataformas foram tão... não quero usar a palavra concorrente, mas sinérgicas, né? Está todo mundo voltado a atender esse mesmo consumidor. Né? E a gente sabe que quem escolhe o canal é o consumidor. Nunca o cliente foi tão, né, beneficiado por isso, podendo escolher de que forma e como ele quer ser atendido. Então, eu acho até muito rigoroso a gente imaginar que só a franqueadora vai ter essa única responsabilidade de resolver, né, o atendimento online ou um conflito de território. Eu acho que entre deixar todo mundo se resolver, como a Mel colocou, e colocar isso dentro do contrato, como a Flavinha colocou, tem aí esse grande caminho de discussão de alternativas e olhar a grama do vizinho, não porque está mais verdinho, mas talvez porque ele tenha tido uma ideia que não passou pela cabeça. Eu só queria fazer só uma observação aqui. Na realidade, Ideia, eu não acho que a gente vai conseguir resolver isso contratualmente, está fora do contrato. Eu acho que o interessante aqui, e alguns clientes têm feito isso, é desenvolver a partir das experiências algumas políticas internas, porque eu também acho que é impossível se prever tudo em contrato. Alguns dos meus clientes, o que eles têm feito, eu acho que muito alinhado com o que você falou, de chamar os franqueados para discutirem, é formar comitês, porque, sim, a gente tem que olhar os conflitos que vão surgir, eles vão surgir. E a gente, até em pesquisa, me preparando para esse nosso evento de hoje, olhei muito o que os americanos estavam fazendo, para ver a literatura americana com relação a, especificamente, omnichannel, multicanais, e-commerce, como lidar. E, assim, os problemas são os mesmos. Que a gente vê aqui, esses conflitos entre a franqueadora e os franqueados, e os dilemas, né? Eu ponho o franqueado dentro do meu negócio de e-commerce, eu controlo isso sozinho, eu compartilho, como eu compartilho. Então, tem bastante informação sobre isso também, e sem as respostas. Na realidade, a gente tem as dúvidas, né, e não tem um modelo exato que seja perfeito para todo mundo. A gente tem que definir qual é o melhor modelo para mim. No meu caso, os meus franqueados, eles têm maturidade para administrarem as suas próprias páginas, por exemplo, em que eu, franqueadora, centralizo isso de alguma forma. É um modelo. Eu dou a liberdade total para os franqueados explorarem essa multicanalidade sem a minha interferência, ou não, eu retenho todo esse controle. Isso vai depender muito da maturidade da rede, aqui no Brasil, a capacidade de investir em estrutura, porque, de fato, assim, parece que investir online, né, é fácil. Eu ter um negócio online é só montar um site e as coisas se auto-resolvem. E não é assim. As discussões sobre como a gente vai, a partir do momento da experiência daquela rede, como a gente vai tratar a questão da proteção territorial e até trazer a discussão. Faz sentido, hoje em dia, a gente também continuar definindo território? Talvez faça, mas a gente precisa trazer essas discussões, porque, por exemplo, nessa situação que o Cita trouxe, tem a vontade do cliente ali também. E aí? A gente vai ter que resolver isso nos bastidores, né?
E aí, Ótimo ponto, e eu queria botar rapidinho, né? Os negócios variam muito. Então, existem negócios, por exemplo, uma aula online, ela realmente você pode dar de outro país e o custo da aula não vai mudar. Já se eu quiser comprar um serviço de lavar roupa e pagar pelo aplicativo, eu preciso que alguém venha retirar a roupa na minha casa ou eu vou levar a roupa em algum lugar e aí tem que ser perto, né? Porque senão esse custo de deslocamento fica muito alto. Se eu vou mandar um produto, um presente, e o custo do frete não varia tanto, eu realmente consigo uma abrangência muito maior. Então, para alguns negócios, a distância territorial ela acaba ficando mais cara, e aí o cliente fala, não, eu prefiro, né, pagar mais barato e comprar por aqui, só que para outros não. E aí o desafio que eu lanço para vocês aqui é, a gente sabe que existem franqueados de performance diferente. Então, se eu botar falar assim, num online vale tudo para todo mundo, o que vai acontecer é que os mais competentes vão acabar dominando esse espaço e os outros, né, que demoram mais para entender, demoram mais para se adaptar, vão acabar sucumbindo. E a pergunta é: isso é bom? É ruim? A gente deveria ajudar o cara que está mais fraco a melhorar, ou a gente deveria deixar livre e deixar esse cara que está trazendo mais royalties, está trazendo mais sucesso para a marca, realmente domine o mercado, né? Como que fica a canibalização de preços? Então, a discussão, né, Melita, ela é bem mais complexa do que parece, né? não, não, eu acho que a discussão é complexa, mas é o seguinte: a partir do momento que você tem um momento de mundo, que você está se digitalizando, que a gente está no momento de grandes transformações. É verdade, tem alguns franqueados que não estão se adaptando. Tem alguns franqueados que são resistentes à tecnologia. Tem alguns franqueados que não querem trabalhar, ou porque, sabe, já estão na franquia. Tem franquias que tem franqueado que está há 20 anos, sabe, de uma outra idade, ele não está querendo se adaptar, ou ele não está a fim é resistente a essas novas mudanças. Mas, como a própria Andrea falou, esse trabalhar online, gente, é custoso, não é tão simples, né? Por que a gente está vendo as fusões aí? Por que a Burger King agora comprou a Domino's? Por quê? Se fosse... Eles devem ter feito conta, né? Pô, será que quanto custa a gente montar uma plataforma de delivery, a gente aprender a trabalhar delivery? Não, espera um pouquinho, isso aí deve custar muito. Então, um pouquinho, vou me unir numa marca que já está aí há um tempão, que já sabe trabalhar, que já comeu sal. A mesma coisa as lojas americanas com o grupo único. Né? Por quê? Porque a loja americana, no digital, para elas é bico, tem logística, tem todo um sistema, tem plataforma, tem tudo. Então, as marcas, as fusões também estão acontecendo com isso. Na hora que eu me fundo, eu estou comprando o know-how do outro, eu estou economizando tempo, eu estou economizando dinheiro, porque eu vou conseguir ter mais velocidade, economia de escala e tal. Então, quando a gente pensa, e aí eu concordo com a Flávia, eu acho que não tem como a gente prever tudo em contrato, a gente trabalha em políticas, as políticas, no contrato de franquia, a gente faz remissão às políticas, que é a forma que a gente tem hoje de poder evitar o maior número de conflitos, porque alguma regra você tem que ter, né? E se você tem uma exceção, você tem que colocar no papel, você tem que registrar, você tem que fazer uma side letter, de alguma forma você tem que administrar, principalmente as exceções. Por quê? Porque lá na frente você pode ter um problema muito maior. A gente o franqueador tenta evitar a canibalização, óbvio, ele quer um sistema que os franqueados estejam motivados, eles sejam companheiros, né, de jornada. Mas tudo isso requer muita energia do franqueador, tudo isso requer muita organização. E o que a gente viu nesse último ano e pouco, é que no desespero de lockdown, de quarentena, se abriram muitas portas, se abriram muitas formas de trabalhar, se abriram muitos modelos de negócios, alguns muito bem estruturados, alguns não. Muita gente está vendo um montão de dark kitchen que não tem nenhum relacionamento, não tem nenhum contrato, não está nada escrito. O cara foi lá e pegou um galpão e montou. Por quê? Porque ele precisa ganhar dinheiro, porque o franqueador também está preocupado que ele não está faturando o negócio dele, que o negócio dele estava fechado. Então, assim, na ânsia da sobrevivência, eu acho que o franqueador acabou tomando atitudes para poder fazer a rede seguir em frente, e
a gente está tentando, eu acho que aqui do lado do jurídico, que a gente sempre é advogada do diabo, né? Então a gente fica, olha, vamos tomar cuidado aqui, gente, vamos sentar, porque primeiro fazem, depois eles entregam, né? Eles não, às vezes não discutem, alguns discutem antes com a gente um pouquinho para poder saber como vai estruturar, outros não, outros vão, concedem e depois falam, a gente fez isso, fez aquilo, demos uma prioridade aqui, Bom, e agora? Bom, agora a gente tem que, de uma certa forma, colocar isso de uma forma para você poder proteger a tua marca e tal. Então, a gente no jurídico, isso sempre defendi isso, e eu cada vez entendo que é mais necessário. Gente, o jurídico tem que ser preventivo, ele tem que estar junto na estratégia. Não adianta deixar o jurídico depois lá no final. Não adianta fazer uma salada mista, depois entregar para o advogado e falar, olha, tá vendo, aquele franqueado está reclamando aquilo, mas sabe por quê? Porque eu dei uma franquia online, porque aí eu vendi não sei o quê. E aí a gente olha e fala, então pode chorar, né? Por que não conversou um pouquinho antes? Porque, tudo bem, eu acho que quem quer correr risco, o francador vai correr risco? Vai. Se ele não correr risco, ele não consegue também galgar o sucesso dele, também como franqueado, se não tem risco, não é franquia, beleza. Mas vamos calcular o risco? Vamos mitigar o risco? Sabe quando é importante conversar do que pode, o que não pode? Então, a gente tem casos de marcas que estão querendo se unir sem fazer due diligence. Não, né, estou conversando com a marca lá, tal, legal, uma marca bacana. Então, põe aí, eu vou fazer. Mas sabe quem você investigou? Quem são os caras? Como é que essa marca está? Assim, a gente tem que controlar muito isso. E eu acho que aí entra o nosso papel de advogadas, da gente poder trazer um pouco de luz, porque obviamente que quem está fora tem um olhar, né? A gente tem uma visão, às vezes, um pouco mais, vamos dizer, cuidadosa. Né? Mas eu acho que o momento hoje é de repensar. Eu acho que o momento é você trabalhando toda essa área, principalmente essa área de território, como a própria Flávia falou. Será que território físico a gente ainda vai ter aqueles mapinhas em contrato de franquia? Mapinha então, de onde o franqueado vai... Como é que a gente vai trabalhar na concorrência? Aí, se eu tenho um salão de cabeleireiro, eu quero ter mapinha. Porque eu quero limitar, eu quero que o meu cliente, eu sei que ele consome perto de casa, eu sei que a cliente ela vai fazer a unha, ela vai fazer o cabelo, ela vai fazer o trabalho de estética perto da casa dela, então ali eu quero ter mapinha, né? Agora, serviços que a gente começou a vender online, esse é o ponto. Justiça territorial ou livre mercado? E aí? O que vocês têm visto no mercado? Mas então, gente, Arias, por exemplo, loja, você compra num shopping, aí você vai, sei lá, aquele dia você estava em outra região, né, da tua casa. Você vai numa loja, compra o negócio. A menina vira e fala, posso pegar o teu telefone, teu cadastro? Você dá teu WhatsApp para ela. Aí essa menina lá do shopping, sei lá, Center Norte, te liga e fala, olha, estou fazendo umas promoções, estamos fazendo umas promoções, tem um produto legal. Nossa, aquele produto me interessa. Eu vou lá e compro, ela manda entregar na minha casa. Essa franquia do Center Norte está fazendo concorrência à franquia do Morumbi, onde eu moro? Eu acho que esse ponto é tão interessante, gente, porque a gente está num momento onde cada vez mais a gente precisa estimular o mercado. De uma forma geral, a gente precisa estimular o mercado. E a gente precisa trazer esse consumidor, esse cliente, esse aluno de volta. É desesperador os efeitos, aí eu vou falar nefastos do isolamento social e do fato de muito desse público ter entendido que o digital veio para ficar e veio para ficar só ele. Então, o isolamento passou a ser uma coisa mais definitiva, uma coisa mais a longo prazo. A gente sabe de todas essas restrições, mas a gente, se não trouxer esse pessoal de volta para o mercado, porque até o mercado digital tomar o mesmo corpo do físico, a gente já reconheceu que o híbrido vai ser o melhor modelo. Então, se a gente não trouxer de volta o pessoal no físico, toda essa discussão aí, ela vai cair por água abaixo, porque eu vou ter que incentivar mesmo esta concorrência saudável. Porque, de novo, o cliente do Center Norte é do Center Norte, do Morumbi é do Morumbi, o delivery tem que ter algum regramento, mas, de novo, venda é venda. No final do dia, a marca quer vender, né? E aí
eu acho que, juntando tudo aquilo que a gente está falando, vai ter que ter um sistema de compensação entre aquele, não digo que perdeu a venda, mas que poderia ter feito a venda e o outro foi mais rápido nessa captação, e, enfim, nessa solução. Então, eu acho que, de novo, a concorrência volta a ser estimulada, sim, porque eu acho que o franchising, ele tem grandes benesses para todo lojista, mas ele também traz aí uma acomodação na medida em que eu limito o território, né? Então, o franqueado sabe que ele tem um território garantido, ele tem uma clientela, uma rede de consumidor ali potencial garantida, ninguém pode entrar, ele não pode sair, então não deixa de ser uma zona de conforto. A partir do momento que ele é bombardeado por cima, pelos lados, pelo WhatsApp, pelo delivery, ele vai ter que repensar essa zona de conforto. Ele vai ter que repensar esse território exclusivo, que é exclusivo naquilo que a gente chama ponto físico, mas não é mais exclusivo em termos de atendimento ao consumidor. Né? Então, eu acho que as coisas mudaram a esse ponto da gente rever de verdade se é muito bom eu garantir um território para um franqueado, se é realmente saudável eu dar um ponto de venda e uma lista de clientes que ele vai ter que atender, e assim, o risco é dele, se ele não atender, não tem problema. Hoje não, o risco é dele e é meu também. Né? Então, eu acho que esse estímulo à concorrência, de novo, saudável, né? De estímulo de verdade à economia, eu acho que veio para ficar e eu particularmente incentivo, porque quem ganha é o consumidor, é a marca, né? Eu acho que tem um grande ganho. O que vocês acham? Então, não, e sabe o que eu acho que você estava falando, de esse apelo, aqui eu estou vendo, os comerciantes estão apelando para as pessoas virem comprar na loja física. Eles estão fazendo, eles falam, gente, pelo amor de Deus, venham, 80% de saldo. 80% já está aqui. Muita coisa. 80% de saldo, porque eles estão desesperados que as pessoas, pelo amor de Deus, venham comprar na loja física, você vai ter uma experiência, você vai ter um desconto que no e-commerce você não tem. Porque é o que você falou, é desesperador para aquele que ficou fechado, que teve em lockdown, poder retomar, né, os seus consumidores que agora estão divididos. E é o que você falou, o online nunca nunca, pode ser que chegue, mas as pessoas gostam do contato, não adianta, a gente não é digital, a gente é touch, nós somos analógicos. Mas a gente viu, por exemplo, um movimento também, a gente está falando muito também de trazer, né, os clientes de volta para as lojas, mas a gente viu o setor de serviços se reinventar também, levando os profissionais para a casa dos clientes, né? Então, os serviços de beleza, estética, né? As pessoas não saíam de casa, mas os profissionais iam até a casa do cliente, também como medidas criativas de sobrevivência dentro de uma pandemia que força o isolamento social. E aí, nesse caso também, a discussão do território ela é relevante, porque se aquela profissional que eu gosto pode me atender em casa de uma franquia que não é aquela da minha localidade, por que não? Porque eu, cliente, hoje, quero... Essa mobilidade, ela também me deu a oportunidade de selecionar melhor, né, os profissionais que eu quero que me atendam, eu, cliente, não estou preocupado se eu estou ferindo território A ou território B. Internamente, eu fico pensando assim, o franqueador é uma solução, o franqueador deixar os franqueados resolverem a questão, eu acho que é uma solução, dependendo do estágio em que aquela franquia está, isso vai funcionar. Em outros casos, isso não vai funcionar, o franqueador ele vai precisar, sim, pensar. Está havendo, sim, uma invasão territorial, né? No modelo tradicional. Faz sentido a gente continuar com esse modelo tradicional de território? Ou mesmo que faça, eu tenho que pensar numa política de compensação, remuneração. Eu não posso deixar os meus franqueados tristes. Seria uma estratégia mais inteligente eu chamar os franqueados para o negócio também. Como é que eu consigo fazer com que os meus franqueados se beneficiem desse movimento? Porque, assim, está todo mundo perdendo.
Como é que a gente faz para garantir o mínimo de sobrevivência da minha rede? Porque se o meu franqueado morre, eu estou morrendo um pouquinho também. E aí eu acho que é um ponto que a Mel levantou, que eu achei muito, muito bom, e eu acho que a gente tem que estimular isso, é a habilidade de conversa, a negociação no sentido não de tomar lá, de puxar a sardinha para o seu lado, mas assim, a de composição. Afinal, como podemos seguir juntos nessa jornada? E essas políticas que eu comentei, que eu acho que podem fazer a diferença, elas não são imutáveis. Elas precisam ser alimentadas constantemente, porque a gente está vivendo um momento de muita mudança rápida. O consumo, as tendências, as vontades dos clientes, elas estão mudando muito rapidamente. Então, assim, como é que a gente também consegue construir um ambiente saudável e sustentável economicamente, seguindo a tendência do nosso cliente, e que a gente consiga também garantir a sobrevivência do negócio, e para isso todos têm que ter algum tipo de compensação. Vocês estão me ajudando a chegar em algumas conclusões aqui, e essa discussão de território, ela lembra um pouco a discussão de preço, né? Será que todo mundo em qualquer área pode praticar o mesmo, é obrigado a praticar o mesmo preço? E aí, quando a gente está estudando as COFs, a gente percebe que existe ali uma tolerância, às vezes, de preço, e qualquer coisa diferente precisa consultar a franqueadora. Por que o franqueador assume uma política de preço? Porque ele sabe que se o franqueado vender muito caro, ele espanta o cliente, pode fugir do posicionamento da marca, e se ele vender muito barato, prejudica a lucratividade do franqueado, que às vezes ele não tem essa sensibilidade e vende tendo prejuízo mesmo. Aí, quando a gente faz uma venda online, independentemente da distância, que eu acho que é o que a gente está discutindo aqui, e eu concordo com a Andrea, como o franqueador, ele quer que o cliente seja atendido. Só que, às vezes, o franqueado não tem a sensibilidade de que, se ele vender para um cliente que está muito distante e precisar cobrar desse cliente essa taxa de frete que ficou muito alta, ele está prejudicando a marca. E aí a questão é que ou eu posso pegar um funcionário, né? Eu posso pegar essa esteticista que faz o serviço em casa, e de repente ela está fora da minha região e eu não consigo controlar muito o trabalho dela, acabo transferindo o know-how e colocando, de repente, o jeito da marca de trabalhar espalhado por aí, e essa pessoa pode pegar todas as informações, os segredos do negócio, e, porque está longe das vistas desse franqueado, começar a multiplicar esse modelo de negócio sozinho. Então, esses riscos que surgem, né, a hora que a gente vai para esse ambiente online, a gente não consegue vê-los num primeiro momento. E aí... Está falando... Desculpa. Como que regula, como que a gente se adapta, né? Como que o franqueador regula isso? Você estava falando uma coisa, Lê, que me acendeu aqui, e quando a Flávia falou da massagista, que é uma realidade, né? E não é só massagista, o personal, o professor de inglês, ou, né? qualquer parte de serviço, até a aula de cerâmica eu estou vendo em casa. Então, a gente percebe que muitas áreas de serviço conseguem, de fato, fazer um online típico, né, do segmento. Mas você colocou um ponto importante aí, que é esse modo de fazer, né, esse know-how da franqueadora. E quando a gente escolhe uma marca de massagem, a gente saiu da compra da massagem, né, genérica, bandeira branca. Eu estou comprando uma massagem ou uma aula de inglês daquela marca, porque aquela marca não é porque fala inglês melhor ou massageia melhor, porque a técnica é a mesma. A gente vai chegar à conclusão que o pão de queijo, entre aspas, é igual, não me entendam mal. Mas o que está por trás dela, aquela ambientação, aquele ambiente favorável, né, ao estudo, à massagem, à prestação do serviço, com toda aquela... Tem música atrás, tem fotografia, tem quadro, tem números em inglês na escada que leva para o segundo andar. Tudo isso faz parte da entrega.
não é só a marca. Então, a partir do momento em que você leva um serviço de marca para dentro de casa, você perdeu esse plus. E aí eu não sei mais se a gente está falando de verdade que aquele massagista é um franqueado da marca. Talvez ele não seja mais um franqueado. Talvez ele seja um parceiro comercial, talvez ele seja um licenciado do método e não da marca, porque, de novo, ele não carrega com ele a musiquinha, as cores, o espelho, a almofadinha, o negócio do outro. Não dá A para levar ambientação tudo. toda. E tem muita massagista aqui da rede que sequer tem uma marca para levar. E a gente está assumindo que todo cliente tem uma marca dentro de casa, ou uma academia dentro de casa, ou condições de trazer o serviço para dentro de casa, e isso não é verdade. Então, de novo, quem vai falar se quer receber em casa ou não é o cliente. Né? E a gente precisa estar atento com isso. Porque se chegar uma massagista, um professor de inglês aqui, dentro da minha casa, como um outro qualquer, como uma marca outro qualquer, eu quero um preço melhor, porque dentro desse preço está embutido todo o resto. Né? E eu acho que essa é a grande alavancagem do franchise. A grande sacada. E aí, Didé, vira commodity. E aí é preço. A partir do momento que vira commodity, é preço. Eu deixo de dar importância para a marca. E você sabe que, em relação ao que vocês estavam falando, por exemplo, de você ter um canal para o franqueador, onde ele tem um canal de venda e-commerce, como é que o franqueado pode trabalhar frete? A gente teve um cliente que dentro do e-commerce, você entra no e-commerce, vestuário, você entra no e-commerce, ele te dirige para um app. Quem controla o aplicativo é o franqueador. E aí, vamos dizer que eu vou lá e quero comprar uma peça. O próprio sistema, né, de inteligência artificial, ele joga para a loja mais perto, né, a loja que é mais perto da minha casa, onde tem já que tem o produto que esteja perto de onde eu habito, e esse próprio franqueado é que, na verdade, faz a remessa do produto. Então, essas compras que são, na verdade, gerenciadas pelo franqueador através do app, mas quem, na verdade, está entregando e está recebendo é o franqueado, existe uma taxa que o franqueado paga para o franqueador para essa administração do app. Então, é como a própria Flávia falou, tem tantas maneiras surgindo aí, gente, tantas, de controle total do franqueador, de livre-arbítrio vamos dizer, de liberdade dos franqueados, de controle médio, tudo, tanto essa parte de território, a parte online, não existe ainda, olha, gente, a melhor política é essa. Como a gente sabe, por exemplo, qual é a melhor política para gestão de fundo de propaganda? A gente já tem mais, né? A gente tem um pouco mais de conhecimento sobre gestão de fundo de propaganda, quem está no franchise há um tempão já passou por tudo, hoje a gente sabe dos benefícios de você ter uma governança corporativa no fundo, beleza? Só que, em relação ao território online, em relação a essa disputa, esse híbrido, a gente ainda não tem, olha, a melhor forma de você trabalhar é assim. A gente sabe, como advogados, que a melhor forma é você se cobrir. Por quê? Porque é o que a Andrea falou, o mais importante é preservar a marca. Eu não quero que o meu consumidor não seja bem atendido ou não receba o produto do jeito que ele quer, porque na altura do campeonato, cada cliente que eu perco é uma faca no meu pescoço. A gente não pode se dar a liberdade de perder hoje um consumidor. Né? Eu falo que cada cliente que a gente perde é um concorrente que a gente cria. Né? Porque ele foi para outra marca, lógico, outro fornecedor, né? E a gente não tem tempo nem dinheiro para arcar com esse custo. Então, eu acho que é um aprendizado que a gente tem que fazer, mas mais do que isso, o brasileiro nunca foi tão rápido, e essa é uma das grandes vantagens, né? Da gente ter essa rodinha no pé e sair rapidamente criando. Tem desvantagens de precisar corrigir a coisa no meio do caminho, mas essa agilidade nunca foi tão necessária, porque também os clientes passaram a ser mais rápidos na compra, mais rápidos na entrega, mais rápidos na reclamação, né? E impacientes. E uma palavra aqui que eu acho que é chave para tudo que a gente está falando, que é tolerância. Né? A franqueadora e os franqueados, as redes precisam ser mais tolerantes entre si para poder justamente acomodar essa situação que ninguém ainda tem conhecimento. As melhores respostas. Eu sei que é isso, como no caso do fundo de propaganda, a Mel bem lembrou,
mas ter tolerância também em relação ao abastecimento em si, ao fornecimento em si. O cliente não tem mais essa tolerância. Ele entra numa rede social e ele acaba com uma marca em um post, não precisa de 2. Então, a gente tem que conviver também com isso. A gente tem que ter uma governança importante, a Mel falou, a Flavinha também falou, mas tem que ter um comitê de crise assim, permanente, já. E uma coisa que a gente estamos numa época de muita agilidade. Mas isso também trouxe para a gente olhando sob o ponto de vista interno, né? Não só da questão do cliente, a necessidade de um investimento em logística melhor, né? Porque assim, um franqueador que vai gerir essa rede, ele que tem multicanal, ele obviamente vai esbarrar nos desafios tributários, nos desafios de custos de entrega, se a gente está falando de produtos. Então, eu tenho que olhar, por exemplo, para um cliente de serviços, né, que fornece serviços, a alternativa que eles entenderam como a mais viável foi a franqueadora monta a estratégia global e cada franqueado tem a sua landing page para fazer as vendas diretamente. Essas vendas são geridas por uma empresa contratada pela franqueadora e os franqueados arcam lá com as custas de administração dessa estrutura, mas eles efetivam a venda diretamente. Em casos em que a gente está falando de produtos, o franqueador ele pode, como a Mel falou, ter um sistema interno em que ele faça essa alocação de entregadores, vamos dizer assim, dos franqueados que farão as entregas de acordo com o seu planejamento tributário para o negócio, né? E não é o planejamento tributário da franqueadora, é um novo planejamento tributário para essa realidade do multicanal. Como é que eu reduzo o custo de frete? Porque hoje a gente eu virei a rainha do em domicílio, tudo é em domicílio. O que você vai olhar não é mais só o preço do produto, é o frete. O frete, muitas vezes, é o impossibilitador do negócio. Como é que a gente mantém o negócio, viabiliza aquele negócio, não perde o negócio, envolvendo o meu franqueado ali, porque eu preciso lembrar, assim, vamos resgatar as raízes do franchising. O franchising, ele é um canal de distribuição. Então, como é que eu também aproveito essa rede para reduzir custo lá na frente para o cliente, para eu tornar o meu produto mais competitivo? Então, porque isso se coloca em contraponto ao franqueador, de repente, querer centralizar todo o negócio do e-commerce, por exemplo. Será que faz sentido? Por que não também me aproveitar, né, dessa estrutura de distribuição, né, dessa pulverização, dessa pulverização de canais para também fazer com que o produto seja mais acessível ao meu público e que eu mantenha a minha competitividade. E talvez essa estrutura não seja a melhor para quem faz, por exemplo, trabalha com serviços. Enfim, a gente precisa pensar na questão da logística, no custo do frete para produto, né? E aproveitar também, entender que franquia é isso. Eu tenho essas ramificações aí, eu preciso aproveitar isso para tornar o meu negócio competitivo, porque se eu não entregar, alguém vai fazer. Deixa eu fazer um resumão, então, dos pontos chaves aqui e eu vou terminar com a pergunta final para todas vocês. Então, pelo que eu entendi, os negócios híbridos surgiram provocados pela pandemia de uma forma desorganizada, porque a sobrevivência vem antes da organização, a gente tinha que sobreviver, pronto, e acabou. Surgiram também novos desafios, porque a gente não conseguiu prever tudo, né, com esse movimento, e esses desafios precisam ser acompanhados pelo franqueador. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o cliente compra do jeito que ele quiser e a gente não pode estrangular
a nossa rede por conta de regras, porque se eu não tiver a habilidade de chegar no cliente que quer comprar online antes do meu concorrente, eu estou gerando novos concorrentes por conta da minha incapacidade, para não dizer incompetência. Então, entendendo tudo isso, também entendi que o franqueador é a pessoa que precisa pôr ordem na casa, precisa conseguir fazer essa avaliação dos riscos, tentar pesar o que acontece com cada uma das decisões, e um bom jeito de fazer isso junto com a rede pode ser com a formação de comitês, e que eu achei super legal. Então, acho que isso foi um resumão de tudo que a gente falou. Mas agora vamos lá. Como ser justo, que é a chave da nossa discussão aqui. No meio desse imbróglio todo, como ser justo, e principalmente ser justo com segurança, né? Porque a gente não quer ter um franqueado que se sente punido por conta de uma COF atrasada, uma COF que não acompanhou as atualizações de mercado, processando o franqueador lá na frente porque ele não fez nada numa invasão de território. Então, como ser justo com segurança no meio dessa bagunça toda? Gente, se lembra quando a gente tinha nos contratos de franquia que o franqueado não poderia estar em nenhuma rede social, ele não poderia ter um Facebook em nome da marca, ele não... Nossa, né? Era super... Quando veio a pandemia, esqueceram aquela cláusula, né? E liberou total. O franqueado vende pelo Instagram, faz qualquer coisa, vende por WhatsApp. E aí a gente foi correndo, né, montar uma política, uma vez que a gente tinha uma vedação no contrato. Porque a gente foi montar uma política, olha, gente, agora a política é essa, tal. Quando a gente pensa em, por exemplo, em e-commerce, quando surgiu o e-commerce, aqui você se lembra, quando o franqueador começou, né, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, quem montava o canal de e-commerce era o franqueador. Vocês se lembram que os franqueados se rebelavam? Porque agora o franqueador está sendo nosso concorrente, porque o franqueador, imagina, vocês ficam vendendo, está acabando com a minha rentabilidade, né? Aquele papo normal. O que o franqueador fez? Bom, vamos lá, a gente até no escritório pensou muito nisso, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, da receita que eu tenho do e-commerce, eu vou dar uma porcentagem para o fundo de propaganda. E assim, a coisa se assentou. Os franqueados, ok, legal, então o que você vender no e-commerce, uma porcentagem disso, a mesma porcentagem que eu pago de fundo de marca, você dá para o nosso fundo. Beleza, acomodou, essa discussão parou. Agora, a gente está num outro momento, e a discussão é, como é que eu vou ser justo? Bom, um franqueador montou um app e colocou, olha, gente, eu vou dar esse canal para vocês, vocês vão poder vender, vão entregar, e vocês vão ter que me pagar uma porcentagem para esse canal custa para mim, esse app, toda essa plataforma custa. Então, um franqueado, como eu vou estar dando um cliente para você, tudo bem, é uma forma justa, a rede topou, está todo mundo bem. Né? Então, o que ser justo, eu acho que é você procurar uma forma de compensar. Se eu vou controlar, eu, franqueador, como é que eu posso remunerar os meus franqueados em relação a isso? Ou vice-versa, se os franqueados vão ter a liberdade de trabalhar, como é que eu vou controlar? Como é que eles vão trabalhar? A ponto de, mais do que causar, às vezes, um problema para a marca, eu ter uma canibalização entre os franqueados, porque isso é muito prejudicial. É muito prejudicial à marca, a atmosfera, tudo. Então, eu acho que o ser justo é realmente colocar, né, na mesa qual é a lucratividade daquele canal, quais são as bases que você está usando para vender aquele produto, vender aquele serviço, qual a liberdade que você está dando para cada canal e tentar fazer com que aquilo seja justo para todo mundo. Porque a gente sabe, isso, como a própria Flavinha falou, uma das bases do sistema de franquia, ou é ganha-ganha ou é perde-perde. No que começou a desequilibrar esse ganha-perde, esquece, é conflito na certa. Então, o que é ser justo? É equilibrar. E é equilibrar como? Equilibrar, gente, fazendo conta. Infelizmente, aí não é papinho, não adianta diálogo, parará, pararó, historinha da carrocinha. Não, é sentar, fazer conta e falar, olha, espera um pouquinho, é assim? Então, daqui a gente vai poder acertar uma participação, ou a gente vai poder acertar uma participação para o fundo, ou a gente vai participar. Sei lá, gente, tem milhões de ideias, ou a gente vai ter uma bonificação. Você tem várias formas hoje de poder trabalhar, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é criatividade. E para a gente
ter criatividade, gente, a gente precisa ter insight. A criatividade vem quando você cai fora do ambiente que você está, vamos dizer, trabalhando. Então, eu acho que para os franqueadores terem cada vez mais criatividade, os consultores, advogados, nós temos que sair um pouco, nós temos que, sabe, ler coisa diferente, ler sobre outro sistema, porque aí você se inspira para poder trazer uma criatividade para o sistema, porque as soluções estão dentro do sistema, não estão fora. Só que a gente precisa, né, ter aquela lampadezinha assim que pá, e aí vem uma ideia. Mas as ideias estão lá, e eu acho que a gente tem um campo ali bem florido para a gente poder ser justo e poder deixar os franqueados acomodados de uma certa forma, porque nem a gente sabe ainda qual vai ser a melhor forma de acomodação. Mas, neste momento, para que todos possam ganhar dinheiro, para que todos possam ter uma franquia saudável, a gente vai ter que ser, como a própria André falou, tolerante, que é uma coisa difícil, porque nós estamos na era do imediatismo. Tudo tem que ser agora. E agora pode ser que a gente não tenha a melhor resposta. Ah, eu gosto muito dessa parte do fazer conta. Sensacional. E eu vou justamente nesse gancho, Ale, porque eu sei que a sua veia pulsante. Mel, você está correta de razão e não tenho nem o que falar, só reiterar o que você falou. Eu acho que nessa conta que precisa ser feita, muitas vezes a franqueadora olha o ganho dela. E ao olhar o ganho dela, ela vê que o franqueado não tem perda, ela fala, então vai que segue. Hoje, a cabeça da grande parceria é também permitir que o franqueado ganhe no novo canal. Lógico. A gente tem que incluir o franqueado nessas discussões. O fato dele não perder dinheiro não é justo. Não é essa a justiça que se busca. Né? Ele não perder dinheiro é básico. É um ganha-ganha. Mas não permitir que ele ganhe dinheiro, né, dentro de uma estrutura que foi montada e na qual ele está inserido, é que talvez seja realmente a maior justiça. Né? Transformar isso em uma oportunidade ou em uma compensação, mas de alguma forma equilibrar que esse ganho seja realmente compartilhado, né? E todo mundo se beneficiar. Com certeza. E eu acho que assim, uma mensagem que a gente pode passar também, além dessa daí, que é a mais importante, que assim, não tem justiça sem o ganha-ganha. Sejamos bem sinceros. Também um momento do franqueador conhecer melhor o seu negócio. Eu acho que isso parece óbvio, e eu gosto de dizer que é bom a gente falar as coisas óbvias, mas o franqueador ele precisa conhecer melhor o seu negócio, e hoje a gente já tem mais de um ano aí nessa situação, então o franqueador ele precisa ter olhado para dentro para ver qual que é o melhor formato que vai garantir para os seus franqueados um mínimo estímulo, porque a gente tem que pensar o seguinte, se o franqueador olha só para si neste momento, ele não está perdendo só cliente, ele está perdendo o franqueado, que está também desmotivado, descapitalizado, ali não envolvido no negócio. Então, são duas frentes que a gente tem que, como franqueador, preservar. Como é que eu também mantenho o meu franqueado motivado no negócio? Eu tenho que conhecer, porque assim, se o cliente está impaciente, os franqueados eles estão mais ainda, e com razão, porque é uma questão do ganha-pão, é a questão da sobrevivência deles. Como é que o franqueador ele não tem mais o direito de não se movimentar rápido? Ele tem que agir rapidamente, ele tem que conhecer profundamente o seu negócio para pensar em soluções e pensar, sim, em como os seus franqueados vão ganhar. A gente não pode, não é só não perder dinheiro, é como eles vão ganhar, porque senão a gente também vai sofrer esse revés, vamos dizer assim, o revés da concorrência. O meu franqueado ele vai fazer outra coisa, eu vou perder meu franqueado. Mas, meninas, vocês já estão levando isso para as COFs? Esse tipo de novas políticas já vai para a COF? Ou de uma forma não? mais genérica, sim. Eu acho que você não pode engessar no contrato. De uma forma mais genérica. As políticas, assim, e eu acho que assim, se você olhar COFs bem elaboradas, até já comportariam de uma certa forma isso,
quando joga para políticas, né, as condições comerciais, novos produtos, novos serviços, novos canais, novos modelos serão regulados ou serão propostos por outros meios que não dentro do contrato. O contrato ele vai vir ali com aquelas regras mais gerais e você regula isso no dia a dia, porque senão você mata o negócio. O franchising ele precisa estar em constante inovação. Você hoje, joga isso para fora do contrato. E hoje, mais do que nunca, do jeito que o mundo está, como é que você consegue ter a mesma regra válida há 5 anos? A gente não tem como. Não tem. Mas eu queria... Olha, eu tenho clientes que a gente tem 6 políticas. Tem política de mérito, tem política de redes sociais, tem política de LGPD, tem política de remuneração, tem política de tudo. Tem política até de um sistema que eles usam de UTI, de como o franqueado, né, acaba tendo uma revisão e tal. Então, eu acho que isso hoje é salutar, porque a gente sabe que as coisas estão muito rápidas e não adianta a gente querer que o contrato preveja tudo. Nenhum contrato previa uma pandemia. Previa? O contrato de vocês previa? Olha, se um dia ocorrer uma pandemia... Não, estava genericamente em força maior e mesmo assim não atende. Que eu tenho percebido, e eu sei que a gente já está aqui em cima da hora, mas vai aqui um alerta, ou talvez um desabafo. O que eu tenho visto também é muita gente muito impetuoso e inseguro nessas regras. Então, a gente vê de semana a semana, às vezes de 2 em 2 semanas, marcas mudando a estratégia, né? E aquilo que ela propôs para um franqueado, no seguinte já não funcionou com o primeiro, ela propôs para o segundo, o primeiro não quer entrar. Então, essa agilidade, essa vontade de acertar, às vezes peca pela falta de elaboração mesmo. Né? De então, parar para pensar, né? Consulta, planejamento. Não planeja. E acho que ouvir os franqueados aí nessa hora faz também muita diferença, porque fazer dessa agilidade um tropeço gente, no seu caminho, porque isso ouvir atrapalha demais e traz uma insegurança muito grande para ele. Mas eu vou falar uma coisa: ouvir os franqueados tem um detalhe aí, eles não pensam igual. Ouvir os franqueados é um desafio muito grande, porque a Melita gosta de laranja, a Andréia gosta de preto, aí a Flávia gosta de azul. Ela acha que o azul é aquele. Então, ouvir os franqueados não é tão simples, gente, porque... eu acho, Mel, que eles estão ali na ponta. Tem que ouvir. Você tem que ao franqueador cabe organizar as ideias. Não, né? gente, eu acho que eu sou super a favor. Tem que dialogar, tem que ouvir. Só que a solução, ouvir os franqueados, às vezes não é tão simples, porque na hora que você ouve os franqueados, você tem que acomodar posições e interesses diversos. Então, é mais um desafio para o franqueador. Uma coisa que eu acho que é muito legal e que eu acho que ajuda muito as marcas, obviamente, você tem o conselho de franqueado, você tem os comitês, aí cada um trabalha com ele, mas é o franqueador ter um conselho consultivo. Ele, franqueador, montar um conselho, ele ter pessoas com expertises diferentes, um conselho multidisciplinar. Como a gente trabalha em práticas colaborativas, você tem, por exemplo, um problema de uma criança na escola, você tem um pedagogo, você tem um psicólogo, você tem um diretor de escola, você tem uma mãe, e aí você vai discutir. Por quê? Porque são diversos olhares, e às vezes eu acho que o franqueador, e a gente percebe que alguns franqueadores que têm conselho consultivo, como a Casa do Consultor, a própria Sobrancelhas, eles são franqueadores que conseguem ter esse olhar mais abrangente. Por quê? Porque eles estão discutindo no nível um pouco mais estratégico, visionário, com pessoas com multidisciplinares, com um olhar diferente, que podem agregar com experiência e tal. E aí sim, de repente, esse franqueador tem até mais argumentos para, na hora que ele conversa com seus franqueados, ele consegue justificar, ele consegue fundamentar, ele consegue até convencer, às vezes, os franqueados de como aquela ideia que eles estão propondo pode ser melhor encaminhada. Porque, às vezes, é uma ideia nova. Acho, inclusive, um ótimo tema para o nosso próximo encontro, conselhos consultivos, né, comitês, associações. Acho super legal. Hoje, infelizmente, a gente precisa encerrar,
Acho que a conversa foi fantástica e hoje eu fiz uma coisa diferente, que a gente não tinha feito antes, mas eu acho que como tem muita gente preocupada em como adaptar a sua circular de oferta de franquia, colocando essas novas políticas territoriais, né, que é um ponto super importante, eu deixei os 3 e-mails aqui, eu deixei o e-mail da Andrea, @aoadvogados.adv.br, da Melita, com THA no final, @novoaprado.com.br, da Flávia.amaral, @trentrossi.com, para todo mundo que quiser conversar com alguma delas e chamar para dar essa olhada, dar essa revisitada. Então, ficam os contatos fáceis para todo mundo aqui. Tá bom? Missão cumprida, pessoal. Especialistas estão satisfeitas? Como sempre, muito bom. Obrigada, Ale. Então tá ótimo. Ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado a todo mundo que fez comentários aí. Muito bom ver todos novamente e em breve a gente lançará a data do nosso próximo encontro, provavelmente com esse tema que surgiu hoje aqui com a Mel. Fiquem com Deus. Ótima semana para todo mundo. Beijo, até mais, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.